Bom, voltamos. Vamos lá, dando continuidade ao nosso evento. Vamos para o quarto e último painel do dia, que é o painel Bancos, Telcos e Utilities, uma oportunidade de inclusão financeira. Para moderar esse painel, eu convido Melissa Penteado, que é shareholder e fundadora da Bancoin. Eu convido também o Daniel Orlean, que é fundador e co-CEO da Conta Volts. E o Nicolau Neto, que é presidente da BSCM, Associação Brasileira das Sociedades de Microcrédito. Muito obrigada. Desculpa, gente, faltou um aqui. Elias Sfar, que é presidente executivo da ANBC, Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Muito boa tarde, obrigada. Vamos ver se a gente mantém esse pique, né, do cafezinho, né, essa energia com esse boost. Boa tarde a todos, espero que aí todos estejam curtindo o evento e agradeço aqui aos painelistas também por participar. A gente vai falar de um tema que é a inclusão financeira, mas que acaba sendo muito romantizada. Quase que eu acho que o nosso painel vai ser uma epopeia, né? Muito romântica. É um tema que todo mundo quer fazer, não sabe como, tem uma série de desafios. Sabemos e acompanhamos pelo noticiário também essa questão toda, o que a pandemia trouxe, né? Antes da pandemia, né? Antes da crise da Covid-19, a gente já falava muito do enorme número de desbancarizados no país. A ProScore tem um levantamento também muito interessante, que em agosto de 2019 éramos aproximadamente 43 milhões de brasileiros sem acesso a produtos financeiros, sem acesso à conta corrente. E a pandemia trouxe luz a tudo isso, né? Principalmente no tocante à distribuição do auxílio emergencial. Então, a gente entendeu que era uma necessidade, um olhar mais crítico para essa população, que precisava ali de medidas econômicas efetivas, até para ter uma manutenção e uma sustentação durante esse processo. Então, eu inicio esse painel fazendo essa pequena contextualização. Claramente, a gente vai falar aqui de um quase multiverso, né? A gente vai trazer um universo multifacetado aqui com diferentes backgrounds desses executivos que me acompanham do mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre experiência de dados, sobre microcrédito e efetivamente como utilities e todo esse ecossistema se transita, né? Se conecta de alguma forma. Então, eu vou começar me apresentando. Agradeço o convite, Cantarino. Sou Melissa Penteado, sócia fundadora da ProScore e atual CEO do grupo ProScore, né, que é um birô digital de proteção ao crédito, um authority de score, há 22 anos já especializado em Big Data Analysis e plataformas decisórias customizadas. E a nossa iniciativa mais recente, há um pouco mais de 3 anos e meio, que é a nossa fintech, que se chama Bancoin, que fomenta aí a inclusão financeira e, consequentemente, social de dezenas de milhares de brasileiros através da oferta de microempréstimo, né? Então, a gente atende muito esse público que a gente conhece como desbancarizado. Para começar, eu passo a palavra para vocês, para que a gente se apresente também e comece esse bate-papo, que, assim, eu vou tentar trazer uma leveza, mas a gente tem muita experiência e dados empíricos aqui para trazer para vocês. Nicolau, a gente faz assim, começa Legal. Quase que um jogral. Pronto, obrigado. Também gostaria de agradecer aí ao convite, Cantarino, Jaqueline, obrigado pela oportunidade, né? Eu sou Nicolau Neto, eu sou sócio fundador e diretor da Fidúcia, que é uma sociedade de crédito ao microempreendedor e empresa de pequeno porte. Hoje a Fidúcia ela atua como um banking as a service regulado, né, pleno. Somos também emissores de moeda eletrônica, né, e a gente está nesse segmento aí da bancarização, emissão de CCB, infraestrutura bancária. Então, pela Fidúcia, é assim que ali nós atuamos. Muito bem. Por um outro lado, a Fidúcia ela é associada à BSCM, né? E a partir disso eu pude me candidatar, vamos assim dizer, a ser presidente da associação. E a BSCM ela é uma associação de reconhecida capacidade técnica, ela existe há 22 anos, né?
E ela defende esse setor justamente nesse quesito aí da inclusão social, da inclusão financeira, e acompanhando de forma muito perto e entendendo essa complexidade dessa alteração do mercado microfinanceiro, né? A BSCM ela possui hoje 34 associados, todos eles são instituições financeiras reguladas, a maioria delas são sociedades de crédito ao microempreendedor, né? Existem algumas SCDs. E vou aproveitar para pontuar algumas coisas, né? Porque a gente falava sobre, ou quando a gente ouve o termo de sociedade de crédito ao microempreendedor, a gente acaba se prendendo numa realidade que não necessariamente ela exista ainda, né? Mas sim, essas instituições financeiras mudaram muito, né? Até mesmo porque a hora que a gente fala sobre microfinanças, ou quando a gente fala sobre a palavra microcrédito, existe um pouco de confusão, e que a gente precisa dissipar isso. E, finalmente, aqui a gente tem um painel bacana para a gente conseguir dissipar um pouco isso, né? Porque microcrédito, primeiro de tudo, ele é produto, né? Começa por aí. Microfinanças é segmento. Então, existe uma diferença muito grande, né? E outra, microcrédito não é emprestar pequeno valor, né? Mas sim é emprestar para o pequeno, né? Então, existe essa outra pontuação super importante que a gente tem que fazer, né? E também não é só o empréstimo em si, né? Mas quando eu falo do setor microfinanceiro, né, eu estou falando sobre a liberação de recursos, eu estou falando sobre microseguros, eu estou falando sobre contas transacionais, eu estou falando sobre mecanismos de cartão, né? E agora esse mercado que até então ele tem um peso offline super grande, ele vem nesse momento aí passando por uma transformação, e muito disso vem também impulsionado pelo Pix. Eu acho que, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, acho que esse foi um ponto de deslanche. Então são esses dois momentos aqui que eu aproveito na minha apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Cantarino pelo convite. Grande prazer estar de volta aqui presencialmente, ver vários amigos aqui, o Negrão, a Patrícia, o pessoal da TransUnion também e outros aqui. Muito obrigado pelo convite também, Melissa. Meu nome é Elias Sfer, eu sou presidente da Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Hoje nós temos 5 sócios. Sócios são a Boa Vista, a COD, a Serasa, o SPC Brasil, recentemente se juntou à TransUnion, e agora nós temos 5 sócios, o que traz realmente uma dinâmica muito boa setorial, e competição é sempre bom porque estimula a inovação e traz benefício para todos. Além da minha função de presidente da NBC, eu também faço trabalho voluntário, eu sou membro do Comitê Climático da Seclima da cidade de São Paulo, já voltando meus olhos para a nova economia que está vindo, e ela vai certamente impactar o crédito como um todo, nós estamos falando aqui agora. Existe uma nova lente e, tendo oportunidade, eu vou destacar alguns pontos aí para frente. Obrigado. Daniel. Bom, cumpri o protocolo, agradecer também, Catarina. Adoro. Jaque, Melissa, todo mundo da mesa. Mesa não, né? Do grupo. Bom, meu nome é Daniel Orlean, eu sou co-CEO e cofundador da Volts, Conta Volts, não é de moto, muita gente confunde, mas a gente é da Conta Volts. A Conta Volts é uma empresa do Grupo Energisa, e o Grupo Energisa é um grupo que existe há 117 anos no mercado de utility. Aquela distribuidora raiz mesmo, sabe? Que surgiu lá no interior do Brasil, lá em Cataguases, né? Cataguases Leopoldina, começou como companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina, e hoje a gente está presente em 11 estados do país, né? Posso até falar todos eles, se vocês quiserem. Demorei para aprender, eu gosto de falar. Né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Acre, Rondônia, Paraíba, Sergipe, interior de São Paulo, interior de Minas, interior do Rio e norte do Paraná. Então, são 8,2 milhões de residências, unidades de consumo, não só residências, unidades de consumo, perpassando aí mais ou menos 20 a 22 milhões de habitantes. Podem ver nesse número 8,2 que são muitas contas emitidas todos os meses. Né? Em 2018, pré-pandemia, o nosso grupo fez uma análise de como poderia, o Paulo falou muito sobre isso, né? Como é que a gente poderia melhorar a jornada, vou falar em português, tá, Paulo? A jornada do nosso cliente para pagar a conta. E percebeu muitas dificuldades nesse processo, né, de pagamento de conta, como, por exemplo, 2/3 dos nossos clientes pagavam a conta de luz
né, de energia, de luz não, também é uma outra coisa que eu aprendi, conta de energia nas lotéricas em dinheiro e muitas vezes fora das suas próprias cidades, o que causava um impacto não só na vida dessas pessoas que perdiam um dia do seu negócio, do seu trabalho, da sua renda, como também afetava a economia local dessas cidades que não tem banco. E dessas 862 cidades onde a gente está, a gente tem agência em todas. E em 406 apenas é que tem agência bancária. Então, vocês estão vendo aí um gap grande, né, que a gente se propôs a resolver. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente fala diferente de inclusão financeira no sentido de como que a gente pode fazer com que essas pessoas passem a ter acesso a produtos e serviços financeiros. Não apenas a ter uma conta onde ele recebe um benefício, vai no banco, tira o dinheiro, né, com medo da roleta, né, da porta giratória, e vai pagar a conta na lotérica. Isso parece uma anedota, mas acontece. Tem muita gente que vai no banco, tira o dinheiro, vai pagar na lotérica, encontra os amigos, bota a cadeirinha, faz o churrasco, né, e aquilo é um evento. Não é brincadeira. Eu aprendi muito sobre como funciona no país, né, nesse país enorme que a gente tem, continental que a gente tem, as diferenças culturais para fazer isso. Então, lá atrás, em 2018, a conta Volts era, como o próprio nome diz, uma conta digital. Só que veio pandemia, muita coisa aconteceu e a gente se transformou num hub de serviços financeiros para todo o ecossistema de distribuição de energia. Então, não só conta digital, hoje a gente faz financiamento de conta em atraso, antecipação para fornecedor, a gente atua em 3 dimensões, né, que a gente chama de aquário, lago e oceano. Né? A gente está muito no interior, então o oceano é um pouco mais difícil de alcançar, mas no conceito de trabalhar para os colaboradores, cadeia de suprimento, clientes, né, da concessão e parcerias que a gente vem construindo com outras empresas de energia de saneamento. Então, a inclusão para a gente é fazer essa mobilidade social via acesso a produtos e serviços financeiros do crédito, meio de pagamento, cartão, né? E fazer com que essas pessoas passem a ter um rastro, né? Passem a ter, a gente passa a ter informações que nós, como fornecedores de energia, distribuidores de energia, nós temos e que o mundo financeiro possa ter também. Falei muito? Isso que eu ia falar, o vinho era para acalmar no almoço, a gente tomou um vinho para, né, diminuir essa velocidade, mas a gente não sentiu. Acho que o café já fez o contrário. Pois é. Já acabamos o painel, obrigada, minha gente, brincadeira. Mas voltando aqui, acabamos até nessa introdução tendo um pouco desse acesso empírico, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente fica muito motivado a explicar realmente quais são as iniciativas que a gente tem tido e como isso tem mobilizado não só a sociedade, né, no Brasil continental, mas regionalizada. Eu vou voltar para o Nicolau, então. Sabendo que você representa uma das grandes entidades que está acompanhando aí as mudanças regulatórias, que vem a reboque até para entender as necessidades societais, né? Quando a gente fala de mudança de consciência, de forma como a gente consome diferenciada, a lei também precisa se modernizar. No processo regulatório e nessa oferta plural que a gente vê de N soluções financeiras, você acompanha muito de perto o fenômeno da fintechização. E eu queria que você trouxesse um pouquinho, a gente viu aqui um dos exemplos dessa aplicabilidade, né, raiz, como diz o Daniel, mas eu queria ouvir de você, né, entendendo um pouco mais dos seus associados, tendo até você mesma a sua própria instituição, como que isso, de fato, tem impactado na inclusão social e aí através da inclusão financeira, da oferta desses produtos. Legal. Então, assim, o interessante é que, à frente da BSM, a gente consegue observar ali instituições bastante heterogêneas, né? Então, existem aquelas que operam um pouco mais o microcrédito, voltado para o microcrédito produtivo orientado, que é uma ação super importante que o governo tem, através do Ministério da Economia, e que sofreu, inclusive, uma alteração super importante agora, né? Que deixou de ser exigência a visita presencial, né? Então, existiu uma modernização nisso, e que veio também com a ajuda do próprio processo da pandemia, né? Tirando isso para que esse processo de crédito, então, não parasse e que, inclusive, ele pudesse continuar sendo, de alguma forma, fomentado. Né? Existe ainda aquelas outras instituições que a gente consegue observar, assim como a própria fidúcia, que ela atua um pouco de forma um pouco mais voltada para aquele empreendedor ou para aquele negócio já um pouco melhor estruturado. Né? Então, existem essas duas vertentes. Quando a gente olha para esse processo da importância dessas instituições dentro do setor de microfinanças que promovem o processo de inclusão social,
o que a gente percebe aí, então, é que o evento da fintechização, como você mencionou, ele veio de forma super importante, né? Primeiro, porque essas instituições acabam promovendo uma democratização do crédito, né? Ajuda, quanto maior o número de players que concede crédito, melhor é, mais amplitude nessa concessão a gente consegue observar. E o Banco Central veio de uma forma muito interessante atuando nisso tudo, a hora que a gente olha para o evento regulatório, né? Que é justamente legalizando essas iniciativas que existiam, né? Então, se as SCMs, vamos assim dizer, elas emplacaram, tiveram dificuldade para emplacar, vamos assim dizer, porque a gente está falando de 34 instituições do país inteiro, né? A gente olha para uma medida de SCD e percebe que foi uma medida importante e que atua de forma muito similar às SCMs. As CEPs, vamos combinar que não emplacaram muito bem, né? Então, a gente tem, a partir daí, um veículo transformador super importante, né? Então, isso a gente tem que chamar a atenção. Para vocês terem uma base, hoje eu não sei precisar quantas SCDs tem aprovadas, mas eu sei quantas tem na fila. São 300 na fila. Você já imaginou o que vem por aí? São 300 SCDs com pedido de aprovação no Banco Central até semana retrasada, né? Bem, então, nisso tudo, além da gente ter a própria instituição promovendo essa disseminação do crédito, porque a inclusão social não se faz sem inclusão bancária, né? Diga-se de passagem, né? Muito bem. A gente ainda tem boa parte dessas instituições que atuam como a minha, como a Fidúcia, por exemplo, que é um Bank as a Service, e que no guarda-chuva dela tem mais uns outros tantos, né? Para você ter uma ideia. Na Fidúcia a gente tem 10 bancos digitais plugados na nossa infraestrutura bancária e 200 empresas que fazem bancarização conosco. Agora, percebe o poder multiplicador disso, né? Então, eu estou falando de uma quantidade enorme de instituição financeira, de um lado, vindo aí, né? Atuando nesse setor de microfinanças, e depois um processo de Bank as a Service super bem estruturado. E o que a gente olha aqui, e a gente viu isso o dia inteiro, foi, olha a quantidade de gente se interessando nesse segmento. Que a gente costumava falar, a gente que é mais velho, costumava falar assim, os grandes bancos não olham para esse público, né? É um público que não tem muito interesse, é os desbancarizados, né? Ou são os desbancarizados, entre aspas, né? Porque o Brasil tem uma quantidade muito grande de pessoa com conta, né? Vamos combinar, vamos lembrar que a Caixa Econômica Federal tem agência em navio, lá no norte do país. Então, o fato não é esse. O fato é o cara que não usa essa conta. Ou como o Daniel mencionou, o cara vai no banco, ele tem a conta para saque, recebeu o benefício, sacou, ele vai pagar em dinheiro e assim por diante, né? Ou a dificuldade que se tem para manipular, né, ou sacar ou depositar dinheiro em alguns lugares do país. Então, esse processo que a gente observa hoje, né, finalizando a minha ideia, esse processo que a gente observa hoje, que é justamente essa democratização, vem dentro dos Ds lá do Banco Central que o Campos Neto proporcionou, né? Que é a democratização, a digitalização, por exemplo, né? Que vem a reboque disso. Depois a gente vai ter um outro problema que vem aí, né? Que é como é que indivíduos, classes menos abastadas, se comportam frente à digitalização. A gente viu uma boa parte disso hoje aqui, a gente vai discutir um pouco mais para frente ainda essa outra situação, né? Mas que a gente hoje tem um movimento de democratização de crédito, isso a gente tem, que é super importante para o processo de inclusão social. Né? A própria forma de se pagar o auxílio emergencial através de uma conta lá do PicPay é uma coisa bastante interessante, dependendo se teve algum interesse no PicPay ou não, mas foi uma medida super interessante, né? Legal? Acho que é um pouco isso, né? E pegando o seu gancho, a gente falou do fenômeno da fintechização, e é engraçado porque a gente associa bancarização, e hoje não precisa mais de um banco efetivamente para você trazer esse processo, né, que progride aí quase que gradativamente, com grandes esforços. A gente viu aqui ao longo dos painéis anteriores várias outras medidas que demonstram isso. E aí eu volto aqui para você, Daniel, porque a vida com crédito ela é muito mais fácil, essa é a verdade, né? E sabendo que crédito é acreditar, né, um ato de confiança, e aí usando até desmistificando o paradigma da palavra bancarização,
todo mundo acaba tendo uma conta de consumo, uma conta de energia, uma conta de saneamento e serviço essencial, né? Hoje a gente sabe que tem uma série de startups se posicionando, você entra aí em conjunto com um grande grupo de 117 anos de consolidação de mercado, e eu queria ouvir de vocês, como que vocês estão se posicionando para fazer, né? Porque hoje também é bonito falar que tem propósito, né? E quando eu falo do bonito, porque infelizmente tem muitas empresas que usam essa rotulação para só se posicionar na mídia, mas não fazer na prática, infelizmente. E aí eu queria entender como que você caminha nesses dois universos, dos parceiros e do B2C, lá na ponta. Você mesmo comentou que muitos deles pegavam o dinheiro para pagar a conta em outro município, a gente vai falar mais à frente, mas eu queria entender esse posicionamento de vocês. Legal, legal. Acho que primeira coisa, né, reconhecer o mérito das entidades reguladoras e também das grandes bancas de advogados, que ajudaram muito nisso, né, da gente poder contar, a gente não precisar ser banco para poder oferecer serviços financeiros. Então, hoje, a gente tem uma rede de parceiros, então, da mesma maneira, né, como existe fidúcia, né, a gente trabalha hoje com o Bank as a Service, né, que a gente utiliza o core bancário e as licenças, contratando os serviços, e na frente de crédito, a gente usa crédito as a Service também, né, com outro parceiro que gera, quando a gente precisa fazer uma operação de crédito, e hoje a grande maioria das nossas operações de crédito são, de fato, garantir que um determinado consumidor ou cliente, né, consumidor da distribuidora, cliente da Volts, não tem a sua energia cortada porque não conseguiu honrar com os pagamentos e, como a Energisa não é uma entidade financeira, não é uma instituição financeira, ela não tem muita flexibilidade para fazer esse financiamento. Então, a gente bancariza usando um parceiro e pode fazer esse tipo de oferta. Quando a gente fala de propósito, né, a gente defende muito, e aí não é só discurso, né, muito, a gente vê isso acontecendo no dia a dia, essa questão da inclusão, primeiro energética, depois digital e depois financeira. Então, até a gente tem um case muito interessante, né, que é lá em Vila Restauração, no interior do Acre, fronteira lá com o Peru, né, onde era uma cidade fora do grid de energia, que a gente instalou painéis solares, com a parceria com uma empresa de telecom, conseguiu colocar conexão, e essas pessoas que não tinham acesso, precisavam pegar 9, 10 horas de barco para tirar dinheiro, hoje podem usar uma conta digital para pagar sua conta de energia. Né? Isso é um exemplo só, mas assim, se a gente olhar o Brasil, né, 2 a cada 5 cidades não tem agência bancária. Apesar da gente ter agência no barco, né, no norte, a gente tem, por exemplo, pessoal em Sapezal que precisa pegar um fretado para ir para uma cidade vizinha, ou ir de carona, ou de bicicleta, para poder pagar a sua conta. Imagina se é uma autônoma, um autônomo, que está perdendo ali um dia de trabalho para fazer isso. Então, quando a gente começou, a gente olhava muito para essa questão de como é que a gente impacta diretamente na vida dessas pessoas, que a gente aqui nas grandes cidades nunca vivenciou. Quando eu brinquei no início, né, eu aprendi muita coisa que, de fato, eu aprendi quando a gente vai viver, vai observar em loco a vida dessas pessoas, que a gente percebe que o Brasil ele é extremamente desigual nesse sentido. Não estou nem falando de desigualdade financeira, estou falando de desigualdade de acesso. De infraestrutura. De infraestrutura, né? E ainda tem um caminho muito longo a ser feito. Alguém aqui já pagou conta de consumo fora da sua própria cidade? Alguém, pelo menos? Olá, temos. Não é? Uai. É do Bradesco. Do Bradesco? É porque não tinha Bradesco, você foi na outra cidade para pagar no Bradesco. Mas... Foi antes de entrar no Bradesco. Okay. Foi antes, não. Mas é isso, porque a gente não consegue... É difícil até ter empatia quando... É mais alteridade do que empatia, né? Porque a gente não vive isso, a gente não sabe como essa questão afeta. E aí você avança um pouco para meios de pagamento. Como é que numa pandemia essas pessoas vão fazer compras online se elas não têm um cartão de crédito? E aí a gente lança um cartão que a gente brinca que é o de crédito, né? Que é aquele que é assim, mas é pré-pago. Não, não é pré-pago. Pré-pago você coloca o dinheiro no cartão e não tira mais, né? Tudo bem, do ponto de vista da maquininha aparece lá pré-pago, mas é uma conta linkada que pessoas que não tinham acesso ao cartão de outros bancos, né, ou de outras contas digitais, ou que tinham um crédito, mas de R$50, podem definir quanto quer ser o crédito com o dinheiro que elas têm na conta e podem assinar um streaming, por exemplo,
comprar online, né? Podem fazer coisas que elas não podiam fazer antes. Então, a mobilidade social e o nível de qualidade de vida que a gente, como utilities, ao oferecer energia, ao oferecer saneamento, a gente percebe, ao oferecer serviços financeiros, é mais um salto nessa cadeia. Uhum. E um salto importante, né? Porque essa interoperabilidade que a gente percebe desses ecossistemas é que estão fazendo a gente penetrar nessa bolha, porque muitos são os desafios, a gente tem aí o hábito de colocar a nossa lupa do eixo Rio-São Paulo, né? É muito fácil, só da internet, todo mundo tem um smartphone, mas não é assim. E falando em desafios, a gente sabe que a inclusão financeira, para lidar com tudo isso, lida, né, com o analfabetismo, com o baixo letramento digital, com o pouco acesso à infraestrutura tecnológica de cidades que não têm, quiçá, uma antena 3G, 2G, não vou nem sei que G que a gente vai falar aqui. Mas um fato importante, que é até por conta da própria Caixa, né, no processo não só do PicPay, mas da distribuição do auxílio emergencial, que eles, no número de 2019, agora para 2021, eles consideram bancarizados 11 milhões de pessoas, teve um grande excesso de fraudes. E muito por quê? Porque a gente não tem dado suficiente. A gente fala de escassez de dados comportamentais. E eu volto aqui para o Elias, então, justamente com a iniciativa do Cadastro Positivo, né? E o Cadastro Positivo, que é uma iniciativa desde 2011, que teve uma mudança no decreto aí presidencial de 2019, mudou uma ótica muito importante para maior cobertura, que saiu do opt-in e foi para o opt-out. Ou seja, todo mundo entra, quem não quer pede para sair. E eu consigo ter maior visibilidade. Então, eu passo a palavra para você para trazer um pouquinho, não só do processo que foi da implementação até agora, porque a gente viu a primeira onda aí de nutrição dos dados que foram das instituições financeiras, e aí não contempla efetivamente a inclusão, mas a segunda onda que veio das grandes telecoms, que a gente até ouviu aqui nos painéis anteriores. Perfeito. Realmente, o cadastro positivo, né, como a Melissa mencionou, começou em 2011, era opt-in. Chegamos no máximo de 8 milhões, né, de pessoas que optaram, tá certo, em 8 anos. E depois que a gente, né, mudou a lei para opt-out, aí o pessoal fala, mas por que teve que mudar para opt-out? Né? Essa é a grande pergunta. A pergunta é o seguinte, né, para quem mexe com teoria econômica, né, teoria econômica comportamental, até o Richard Thaler escreveu, ganhou um prêmio, né, Nobel em 2019, chama nudge, que é um impulso, certo? É um incentivo. Então, ele fala, inclusive, no capítulo 4 dele, o seguinte: em situações complexas em que a população não tem o conhecimento técnico e a capacidade de julgar as consequências, o Estado deve atuar em legítimo interesse e tomar a decisão, e deixar abertura para sair. Essa foi a grande virada de conceito que teve. O Negrão estava no tempo na Febraban, acompanhou, aliás, foi um grande parceiro aí na implementação do cadastro positivo. Então, essa foi a virada. Recebemos uma série, né, de desafios, né, no processo, porque não tinha LGPD. Então, o cadastro positivo empurrou a LGPD para ser aprovada antes, para que a gente pudesse fazer, né, o cadastro positivo. E as 3 leis caminham, né, as 3 leis, digo, Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Proteção de Dados e o cadastro positivo são completamente harmônicas, no mesmo nível hierárquico. Inclusive, a proteção ao crédito é uma das bases legais de uso, né, de dados pessoais. Então, com isso, o que foi feito? Vamos dar oportunidade para quem realmente não quiser entrar, né, não entre. Então, quando se recebe os dados cadastrais, as pessoas físicas e jurídicas são avisadas, fala, você recebi o seu cadastro, você tem 1 mês para falar se você quer sair, se você não falar nada, eu subo a minha base. Então, é dado o direito, durante 1 mês, a pessoa fala, olha, eu não quero participar. Tá certo? E mesmo assim, depois de 1 mês, se a pessoa, né, não se manifestou, o cadastro subiu, ela pode sair a qualquer momento. Em qualquer um dos 4, agora 5 birôs, né, a pessoa pode entrar e sair. Então, o cadastro positivo teve esses desafios. O sistema bancário já estava bem avançado. Nós temos hoje 175 instituições financeiras mandando informações. Tá certo? O grande desafio foi, quando escrevemos o cadastro positivo, praticamente a NBC foi chamada, eu tive junto com o Ministério da Economia e o Banco Central, e falei, olha,
Eu atuei em 14 países em birô de crédito, eu era presidente da Equifax, tá certo? A nível internacional, e né, cuidava de 14 geografias na parte de planejamento estratégico, além do Brasil. Eu falei, olha, do que eu melhor vi na minha experiência internacional é o seguinte, né? Se você trouxer só instituições financeiras, você não vai conseguir fazer a inclusão, né? A inclusão financeira. Ele falou, que setores tem que colocar? Eu falei, olha, sem dúvida, telecomunicações, as utilidades e assemelhados. Né? Aí me falaram, puxa, mas a qualidade dos dados, não sei. Eu falei, olha, a qualidade dos dados é um problema meu com os birôs de crédito. Eu acho que essa é uma política pública que deve ser feita para que você proporcione, né, a visibilidade a crédito às pessoas que não têm conta bancária. E assim foi, o Banco Central entrou, né, e o Ministério da Economia também entrou nessa iniciativa, tocaram, eles foram os grandes, né, impulsionadores dessa nova ótica, foi aprovado, e a gente seguiu com as telcos. 7 telcos entraram, né, e aí, né, fizemos a inclusão de... foi anunciado há um mês atrás, 11, já estamos em 12,2. Exato. Tá, quero dar para vocês em primeira mão, 12,2, um resultado fantástico, a penetração do cadastro positivo hoje é 62% da população, a média, São Paulo tem mais, região norte e nordeste é mais baixo, em compensação as telcos, nesses 12 milhões, subiram a média, região norte e nordeste, trazendo um equilíbrio, uma equidade entre os outros estados, em que o pessoal não é bancarizado, não tem conta, mas tem um telefone celular, e, a partir desse momento, eles começaram a ter visibilidade para crédito. Tá? E então, o que a gente espera das próximas fases, então? Olha só, né? Nós temos aí o cadastro positivo, temos 132 milhões já de cadastros, pessoas físicas e jurídicas. Posso dizer para vocês que 95% é físico, 5% é jurídico aproximadamente. As telcos mandaram 100 milhões de registros. As companhias de energia elétrica, tá? As concessionárias de energia elétrica, a primeira iniciou, tá certo? Estão ainda patinando um pouquinho, tá certo? Esperamos 85 milhões de registros em cima deles. Nós temos saneamento, né? Esperando cerca de 48 milhões. Temos o setor de gás, cerca de 4 milhões mais de pessoas. E eu fiz um contraste. Falei, deixa eu pegar a primeira base que eu recebo de energia elétrica. Você convergiu as bases? Não, convergi as bases, mas eu peguei a primeira base de energia elétrica e falei, deixa eu bater contra a base da instituição financeira. Uhum. Vocês não imaginam, 23% da base não era vista. Uhum. Tá certo? Então, esse é um número. A gente espera que, com a entrada, inclusive, né, do saneamento, porque geralmente na casa a pessoa, um tem a conta, né, de luz, outro tem a conta de água, ou de energia, né? Exato. Certo? Porque precisava atestar de residência, não é isso que, né, a pessoa tem. E com isso a pessoa falou, mas vai ser a mesma coisa. Eu falei, não, não vai. Além de não ser a mesma coisa, essas informações trazem informações a mais do perfil do consumidor e o comportamento, de modo que eu reforço, né, tenha uma rigidez melhor nas minhas ferramentas de avaliação, e o potencial de redução de inadimplência do cadastro positivo a nível do Banco Mundial, o estudo deles, é de cerca de 42%. 42% de redução em inadimplência, que resulta em cerca de 35% do spread bancário, olha o impacto que tem. Aí a gente vê a diferença, né, da relação crédito-PIB do Brasil, que é da ordem de 50 e poucos por cento, e os Estados Unidos é 150%, é 1,5 vezes o PIB. Então, nós temos um espaço de crédito muito grande, né, para poder avançar, e os birôs entendem também que essa é uma função muito importante de fazer essa inclusão, inclusive sob a ótica de ESG. Tá? Esse é o social do ESG. Tá certo? E até o pessoal fala aqui, brincando, de que a economia dos stakeholders, não é isso? Nós temos no-holders. Sabe que são no-holders? Pessoas que não são nem stakeholders. São os excluídos. Então, como é que ficamos? Nós temos um trabalho, além do hemisfério norte, de fazer os no-holders, os excluídos, virarem stakeholders, para que daí para frente a gente inclua eles na economia e tenha uma equidade social. Hein?
Uhum. E é um desafio mesmo, né? Porque é engraçado você trazer esse número de conversão quando a gente fala de 23%, né? 23% que ainda assim faltam dados de outros familiares, porque ainda assim tem dependentes, ou muitas vezes a pessoa aluga uma casa, e pessoas que têm como patrimônio o seu nome. Né? E como olhar esse nome? Cada um olha aí a partir do seu apetite de risco, da sua ótica, do seu posicionamento. E é um pouquinho nisso que eu quero falar sobre o processo de inclusão financeira para a inclusão social, né? Que você comentou que não dá para fazer a inclusão social, né, Nicolau, sem a inclusão financeira efetiva, e a gente está passando por um processo de transformação ali muito também acelerado, e dados são commodities hoje, né? Cada um constrói a solução que acha que faz mais sentido nesse processo de fintechização, de bancarização. E a pergunta que não quer calar: o universo digital é realmente o melhor, o único caminho para fazer a inclusão financeira e social? Ou você tem uma opinião diferente e a gente, enfim... Eu não sei se o digital é o melhor. Eu sei que é aquele que permite o escalonamento. Acho que a gente não vai conseguir escalonar e atingir realmente um volume grande se não for pelo caminho digital. Né? Do que o Elias me falou, assim, tem um ponto até que é difícil da gente trabalhar e que eu acho que disso tudo é um ponto super preocupante, que é justamente essa parte da população que é invisível. Né? Que a gente fala assim, são aqueles que habitam o vazio institucional, né? É aquele que movimenta a economia subterrânea, né, que movimenta cerca de 9 trilhões por ano. E a gente fala que é o vazio institucional porque ele está abaixo da trama social. Né? O cara vive naquele lugar onde não tem o banco, não tem a lotérica, também não tem supermercado, tem a venda. Né? Então o cara vai no atacado, compra no atacado e vende na mercearia. Né? Então, e cada vez que a gente sofre um processo, como a gente está sofrendo hoje no país de crise, a literatura diz assim, existe um maior rompimento do tecido social, né? E esse cara fica cada vez mais longe, então, de vencer o vazio. Né? A gente já viu o que acontece quando essa trama encurta, né? Que eram aqueles entrantes da classe C que a gente falou alguns anos atrás. Né? O cara que deixou de andar de ônibus para ele conseguia fazer o financiamento da moto dele, e assim por diante. Muito bem. A hora que a gente fala, então, o que é o melhor? É o offline? É o digital? Só tem um ponto que me preocupa, que é justamente esse processo da análise. Né? Então, assim, como que se faz uma análise de crédito, seja para qualquer produto que seja, até mesmo para o processo de abertura de conta, a concessão do crédito em si, no indivíduo que tem problemas de fornecer documentação. Né? Então, a gente tenta olhar algumas iniciativas nesse ponto. Tem até, por exemplo, um associado que é a Finsol, que foi agora até negociada com a Omni, aí, que tenta agir nesse segmento. Né? Eu já tentei trabalhar um pouco nesse segmento também no interior de Fortaleza, certa vez até conversei isso um pouco com o Boanerges também, e que era assim, porra, o cara está lá no interior, ele está a 50 minutos de uma lotérica, porque ninguém vai colocar lá no interior de Fortaleza, na parte do sertão, uma lotérica, porque vai ser assaltada. Aliás, se você nem entra numa venda, começa por aí. Né? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver, a hora que você vai comprar alguma coisa no mercado, no interior de Fortaleza, tem uma grade, você aponta o que você quer, você nem vê quem vende, para você desce um barbante aqui, assim, você bota o dinheiro ali, e é tudo em dinheiro. É dinheiro vivo. Então, a hora que você fala de concessão de crédito para um cara desse, é dinheiro. O dinheiro na mão dele, você passa a pegar em dinheiro. Então, é uma loucura esse processo todo. Então, eu acho que o único ponto aí que eu acho que a gente deve pensar, e na parte de Biru, é o que analisar desse cara, como analisar e o que vem de subjetivo nisso tudo. Uhum. Essa que é a minha preocupação quando a gente fala em escalonamento para isso. E porque também muita parte dessa população não tem, quiçá, documentação, né? A gente fala de biometria facial, de análise de documentoscopia, mas a pessoa, além do baixo letramento, não consegue nem contemplar isso no universo digital, quiçá ser analisado por esse prisma. Eu já concedi uma vez o crédito, baixo valor, o único documento que o cara tinha era uma carteira de trabalho de sei lá quando, que estava se desfacelando, o resto não tinha documento. Pode. É verdade. O que acontece é o seguinte, né? Dado não é verdade, e modelo não é realidade, mas é o melhor que a gente tem. É isso aí. Certo? Uhum. Não é verdade? E então, é o remédio que a gente toma, né? A vacina o que risco tem. Faz parte do negócio. Exato.
Tá certo? Então, quanto maior a riqueza de informação, quanto mais fontes puderem contribuir, e os birôs têm um papel que foi, né, o porquê do cadastro positivo, foi a democratização desse volume de informações e ferramentas, não só para os grandes agentes de crédito, mas para o pequeno. Tá certo? O grande agente de crédito, ele faz a modelagem interna. Agora, você imagina, né, uma pessoa que tem sei lá, uma loja pequena, ela não tem condição, mas ele tem uma vantagem de ter um score, né? Ter uma nota de crédito, tá certo? Então, com isso, o que acontece? A gente quebrou essa simetria do grande com o pequeno. Todo mundo tem acesso, os 5 birôs, né, que estão agora... A NBC está capitaneando essa entrada desses grandes setores. Por quê? Para trazer uma rigidez no banco de dados de todos os birôs de crédito, para que a gente tivesse uma equidade, até de competitividade a nível de mercado, e inclusive das soluções, para não ter assimetria, para não ter, né, as distâncias. A gente sabe, consultando a nota de crédito, um birô A, B, C e D, ela tem variação. Quanto menor ela for, quanto mais como é que se diz assim, mais baseada numa base, né, em um volume de dados comum, a gente tem uma convergência, a gente diminui, né, essa assimetria, inclusive, de avaliação. Perfeito. Falando em circulação monetária não convencional, falamos aí do barbante, de outras técnicas, né? A verdade é que a microeconomia, ela é uma potência, mais do que o propósito, efetivamente pode trazer muitos resultados. Se falar 23% dos brasileiros, gente, num país continental, a gente está falando ainda de trabalho para chuchu. Então, todo mundo aqui tem oportunidade de lançar o seu super app, a sua solução. E aí, olhando para essas microeconomias, né? Como que vocês têm aí fomentado essa regionalização, empoderado esse pequeno na ponta com as iniciativas da Volts? Legal, vou fazer o link, né? Até que você fez a pergunta do digital, e aí vocês falaram do invisível, né? Eu acho bem interessante esse termo, e é o que se usa, né? O termo, o termo que eu vou usar agora está um pouco desgastado, mas é porque ele está sendo usado para tudo. Mas não tem outro, né? Não é o digital nem o físico, é o figital, que já foi citado aqui, né? Figital, enfim, né? Porque é onde as coisas acontecem. Tá? Quando a gente fala que as pessoas estão invisíveis, elas estão invisíveis para nós, que usamos esses modelos clássicos, que usamos uma abordagem que funciona há muitas décadas, porém não funciona nessas situações. Então, é invisível? A economia de Vila Restauração é invisível? A de Sapezal é invisível? A de Aurora é invisível? Não para eles. Para eles ela é bem visível, bem real, bem física. Ela acontece muitas vezes com dinheiro em espécie, mas ela acontece com permuta, ela acontece com dinheiros locais, com moedas locais. O que a gente acredita é que se a gente conseguir seguir esse processo de inclusão energética, inclusão digital e inclusão financeira, não necessariamente bancária, mas financeira, a gente consegue suprir um efeito, que é um efeito bem ruim, que é quando a pessoa sai da sua cidade, como eu já citei, tira dinheiro numa Caixa Econômica, ou num Banco do Brasil, ou no Bradesco, ou em outra instituição bancária, e faz o seu consumo naquela cidade vizinha. E o dinheiro não volta para a sua própria cidade. Não volta por uma questão de segurança, não volta por uma questão de conveniência, não volta por uma questão de cultura, não volta até porque aquela economia não teve oportunidade de crescer. Né? Quando a gente começou em Vila Restauração, as águas chegavam dia por canoa. Até que um rapaz lá falou, mas eu não posso trazer essa água eu mesmo, né, e estocar e vender aqui? Por que vocês trazem todas as vezes? Né? Eram 8 litros de água que cada pessoa que ia lá levava. Ele conseguiu levar com uma balsa maior e fazer aquela economia girar. Então a gente acredita nessa digitalização da economia, até porque do ponto de vista de segurança, tudo bem, a gente tem todo aquele aspecto do PIX, né, dos riscos que a gente vem observando, mas é mais seguro ainda do que o dinheiro, né, em espécie. A gente vem trabalhando aí para que isso seja realidade. Então, é invisível para a gente, não é invisível para eles e é digital. Então, a gente entende que quanto mais a gente conseguir sair dessa fronteira e desses modelos atuais e começar a utilizar modelos novos, a gente usa lá, e aí temos o compromisso
das utilities, ou pelo menos da Energisa, junto com a Abrad, né? Tá no programa, tá? Para setembro. Para setembro. Só stakeholder aqui. Não, mas de fato, né? Era para ser antes da pandemia, veio a pandemia, era para ser depois da pandemia, veio a crise hídrica. Esperamos que nada aconteça, né? E que a gente possa seguir vem a eleição, nessa inclusão. Vocês tiveram uma crise regulatória também, vocês tiveram que mudar todo o seu sistema de billing. Não, com isso parou tudo ali. Falei, mas o Brasil está acostumado com isso. Quando não tiver isso, né, é que a coisa está errada. Mas, enfim, a gente tem esse compromisso, né, para tornar essas pessoas mais visíveis no modelo anterior, mas a gente lá dentro, quando a gente faz o projeto Adimplência, né, que é o de renegociação de dívida, a gente usa dados próprios, a gente usa histórico de pagamento de energia. A gente brinca que a gente é o nosso próprio comprovante de residência, né? Não tem fazer o quê? Se eu não acreditar no meu comprovante de residência, eu vou acreditar no de quem? Então, um dos grandes objetivos de... Eu estou acabando, tá, Melissa? Fica tranquilo. Eu estou coordenando aqui o horário. Mas é que o Elias puxou o negócio. Está ótimo. Né? Mas a gente acredita que essa virtualização, digitalização, que a gente já está lá, a gente tem leiturista indo nessas cidades, a gente tem agências funcionando nessas cidades, mesmo que seja agência dentro de uma farmácia, tem uma pessoa lá, né, atendendo, aquela pessoa que quer tirar uma segunda via e tal. Essa oportunidade de não fazer o dinheiro ficar na cidade vizinha. É o dinheiro circular, porque aí você cria a venda, né, você cria o serviço, você cria o emprego, e as cidades crescem como um todo. Né? Só para comentar, Elias animou. A gente trabalha com vários setores, né? E a gente percebeu realmente que o pessoal da energia tem um compromisso bastante de trazer o social para o pessoal que realmente a comunidade que eles operam e inclusive aos clientes. Realmente foi uma das chamadas que realmente acabou atraindo o setor de energia a se engajar junto com a gente no cadastro positivo. Só fazer isso. Não vamos criticar muito, assim, o cronograma está andando, né? O problema é que a gente não tem tempo. Não, mas acho que tem, como a gente falou, né? Tem espaço para tudo. O objetivo é entender esse processo se tornando cada vez mais maduro. E para encerrar aqui o painel, existem, enfim, uma série ainda de lacunas a serem exploradas. Acho que o mais importante, a mensagem para a gente deixar é que o nosso grande objetivo que comunica entre todos esses ecossistemas é fomentar a economia brasileira e levar o Brasil para um novo patamar. Obrigada, viu, gente? Show!